Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Eduardo, seja bem-vindo ao canal, um canal onde estudamos a Bíblia. E vamos começar agora o nosso estudo sobre a revista da Escola Dominical. Você já conhece aí pela capa, a lição de número 3. E nessa lição a gente vai falar sobre os pontos principais. O título da lição é a encarnação do Verbo. E os pontos principais que nós vamos falar é a origem da heresia do docetismo, a defesa contra esta heresia, Jesus Cristo veio em carne, morte e ressurreição de Cristo. Então, nessa lição a gente vai fazer os pontos principais. Eu não vou pegar a revista aqui, como você já tem acompanhado aí a série, né? Tem visto aí os vídeos. Não vou pegar a revista item a item, né? Tópico a tópico, mas a gente vai fazer aí somente os principais pontos para te ajudar aí no estudo da lição. Você que vai dar aula, né? Você que é professor da escola bíblica, então pode te ajudar também, certo? Então, a introdução dessa lição, nosso objetivo é apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus, né? Ou seja, Jesus, ele veio em carne e é uma doutrina ensinada, né, pelos apóstolos. Nós vamos estudar nessa lição exatamente sobre esses pontos que nós estamos colocando aqui. O textuário da lição, né, é João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, nessa lição, nós vamos falar sobre essa origem do docetismo. O que é o docetismo, né? Ela é uma heresia que nega a corporeidade de Cristo, que Cristo veio em carne. Então, a gente tem aí essa origem do docetismo, ela é primitiva. Esse problema, essa heresia, ela foi enfrentada pelos apóstolos. A igreja apostólica enfrentou esse problema. Nós temos aí vários textos bíblicos falando sobre isso. E vamos identificar, nesse primeiro momento, o que é o docetismo. A heresia cristã primitiva que negava a humanidade real de Cristo. Essa doutrina de que Cristo veio em carne, que ele era um ser humano, é uma doutrina fundamental, é um dogma da igreja, né? Então a gente precisa defender e conhecer quem faz esses ataques contra essa doutrina. Ela nega que Jesus Cristo teve um corpo físico, um corpo humano, um corpo natural, em carne, e que Jesus era apenas uma aparência, era só uma imagem, né, uma aparência de um ser humano. Mas isso não é verdade. Jesus Cristo era um ser humano normal, né? E assim, os três principais heresiarcas, digamos assim, né? Foi Cerinto, Saturnino e Marcião. Qual eram as crenças principais deles? Que Jesus apenas aparentava ser humano, sem ter uma natureza humana real. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Que Jesus Cristo não era um ser humano, era só um corpo de aparência. Então, assim, era uma visão assim, ó, a gente tá ali, o segundo ponto, baseava-se numa visão dualista que considerava matéria essencialmente má. O que isso quer dizer? O docetismo acreditava que toda a matéria era ruim, era um mal. O mal está representado na matéria e o bem na espiritualidade. Então, como o docetismo entendia que se o bem ele é totalmente espiritual e ele não é material, jamais o bem poderia encarnar e se tornar uma matéria. Então, Cristo não tinha um corpo material. Então, isso era essa heresia que vinha na igreja primitiva, tentando tomar ali o entendimento dos crentes. Então, acho que é nesse sentido. Como Cristo, teoricamente, segundo o docetismo, não teve um corpo físico, ele não sofria, ele não sentia dor, não sentia nada. Então ele não poderia ter nenhum sofrimento, sentir nenhum sofrimento, tampouco morrer e ainda assim ressuscitar. Porque não há como alguém que não tem corpo não sente dor. Se não sente dor, não sofre. Se não sofre, não pode morrer. E se não morre, não pode ressuscitar. Então, é uma heresia que afirma que Jesus não ressuscitou. Então, basicamente, se Jesus não teve um corpo físico, ele não poderia morrer e tampouco ressuscitar. Então, é uma heresia que ataca diretamente a doutrina da ressurreição de Cristo. Então, isso que é o grande problema
que a igreja primitiva enfrentava, né, de maneira direta. Então, o que aconteceu com essa doutrina? Ela foi refutada, né? A gente tem aqui uma refutação da igreja primitiva. Ó. A igreja primitiva considerou essa doutrina uma doutrina contra a encarnação de Jesus, que afirma que Jesus, Jesus não era um humano pleno. Então, a igreja primitiva já condenou, né, considerou a doutrina contrária à doutrina da encarnação. Os pais da igreja também condenaram, né? Irineu de Lyon e Tertuliano. Eles escreveram contra essa doutrina do docetismo, dizendo que Jesus Cristo não tinha uma encarnação física, não tinha um corpo real. Eu até coloquei aqui, né, o anticristo, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele já combate essa doutrina já na a primeira carta que ele escreve, né, em 1 de João, no capítulo 1, verso, perdão, 1 de João, capítulo 4, verso 3, ele já fala, ó, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Então, o docetismo faz parte, né, de um espírito que vai imperar no período da tribulação, que é um período em que o anticristo vai ter uma eminência, né, uma preeminência, ele vai ser alguém relevante no mundo, e esse espírito do anticristo, ele vai revelar também esse entendimento de que Cristo não veio em carne, de que Jesus Cristo não morreu, não ressuscitou. Então, esse é o movimento que favorece o anticristo. Essa é uma doutrina, é uma heresia que favorece o anticristo. Então, Jesus Cristo veio em carne, tem a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio, João 1:1. João reitera, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A importância, Jesus foi visto, tocado e viveu entre as pessoas. Então nós temos vários textos bíblicos de que relatam que Jesus Cristo veio em carne, não há como negar. E o apóstolo João foi o maior apologeta dessa doutrina bíblica de que Jesus Cristo veio em carne, afirmando que quem não crê que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo, está sendo usado pelo espírito do anticristo. Então a gente tem vários textos bíblicos, olha, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 20:27, Jesus diz a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente, né? É Jesus falando, olha, encosta aqui depois de ressuscitado, né? Romanos 1:3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Nós temos muitos textos bíblicos que falam sobre Jesus ter vindo em carne, né? Então, o docetismo é uma heresia que vem do anticristo. A gente pode até afirmar com muita categoria isso. Se você vê alguém que não crê que Jesus Cristo veio em carne, que não teve um corpo físico, saiba que você está ouvindo o espírito do anticristo. E onde essas heresias elas aparecem hoje? A gente tem nos Mormons. Os Mormons não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Os mormons acreditam que Jesus, assim como todos os homens e mulheres, viveu com Deus como filho espiritual antes de nascer na Terra. Algo até assim muito próximo aí a um espiritismo, né? Então a gente tem textos bíblicos de que afirmam que Jesus nasceria de uma mulher e que ele teria um nome, Isaías 7,14, acho que um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Por isso o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará Emanuel. Nós temos outros textos, ó, Mateus capítulo 1, verso 18, né, que fala sobre o nascimento de Jesus, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, né? Mateus, o verso 20, Mateus capítulo 1, verso 20, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. Então, nós temos muitos textos bíblicos que validam, né, o nascimento de Jesus, e ele, por ter um corpo natural, sofreu, viveu e morreu
por nossos pecados, né? E a ressurreição de Cristo também tem vários textos bíblicos que afirmam a ressurreição de Jesus, né? Então nós temos aqui há mais alguns que negam, né, a ressurreição de Cristo. Os muçulmanos, o Islã nega a ressurreição de Cristo, né, contam histórias aí que Jesus não morreu, que foi uma outra pessoa que morreu no lugar dele, né, Simão Cirineu morreu no lugar dele. Então, assim, são invenções para retirar de Cristo toda essa doutrina, né, tirar da igreja toda essa doutrina que Cristo ele tinha um corpo natural e viveu como nós, como um ser humano. Então, esse entendimento de que Cristo não teve um corpo natural é um entendimento que o espírito do anticristo propaga. Então, todas essas religiões modernas que falam que Jesus não veio em carne, Jesus não morreu e não ressuscitou, são religiões ou qualquer filosofia de propagação de uma ideia antibíblica e do próprio espírito do anticristo. O apóstolo João coloca isso de maneira muito clara, né? Então, é um ataque diretamente à ressurreição. E nós vemos uma coisa, porque se ataca diretamente a ressurreição, ataca a nossa fé de maneira direta. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4, eu destaquei, diz o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e é vã a vossa fé. Então, assim, ó, o texto ali, ó, e vã é a vossa fé e vã também. Ou seja, né, a nossa fé é vã, é vã a nossa pregação, é um ataque à ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, né? A ressurreição de Cristo é a razão da nossa fé. Então, a gente pode aqui já concluir esse entendimento, né, do que é de fato essa heresia, né, e nós temos que entender que a nossa pregação tem que ser uma pregação de Cristo ressuscitado, mas um Cristo verdadeiro, um Cristo que foi 100% Deus e 100% homem, né? Nós temos que reafirmar esse compromisso com a verdade bíblica sobre a divindade de Cristo, né? Importância, ó, Jesus revestido de corpo físico venceu o pecado como homem, né? E a gente pode aqui, né, referenciar um texto bíblico aqui de Atos capítulo 1, verso 3, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, é um assunto muito interessante da revista Escola Dominical. Então ficamos por aqui já encerrando sobre esse assunto, e quero dizer para você, se você gostou e chegou até aqui, não se esqueça, né? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, certo? Para você não custa nada, se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, deixe a sua opinião nos comentários. Para você não custa nada, mas para nós ajuda muito. Fica com Deus e até a próxima.